Salmo de número 13 fala assim. Todo mundo encontrou? Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que os meus inimigos não digam, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Versículo 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? O título do Salmo de número 13, na minha Bíblia está dizendo: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. A sua também está assim? Então está dizendo que Davi ele estava triste, e no momento da sua tristeza, ele recorre e confia em Deus. Então a pergunta que eu quero te fazer é: no momento que você está triste, no momento que você está angustiado, no momento que você está preocupado, qual é a pessoa que você recorre? Quem é a pessoa que você recorre no momento da sua dor, no momento da sua tristeza? Tem pessoas que quando elas estão angustiadas, ela logo liga para sua mãe. Quando a pessoa ela está triste, ela logo procura por um amigo, um colega, um parente, uma pessoa mais próxima. Então, quando ela está com uma tristeza, ela recorre a alguém próximo dela. Ela recorre a alguém que ela confia. Eu fui pesquisar o significado de recorrer, que quer dizer que a pessoa que recorre, ela está procurando um auxílio. Eu não sei quantos de vocês receberam o auxílio emergencial. Então, quando a pessoa ela está com uma aflição, com uma tristeza no teu coração, ela recorre a uma pessoa. Ela está procurando um auxílio, ela está procurando uma orientação, ela está procurando um conselho para que possa tirar aquela tristeza, aquela preocupação que está dentro dela. Mas o salmista Davi está dizendo que no momento que ele está triste, ele recorre a Deus. Ele não só recorre a Deus, como ele confia nele. Então, além de você recorrer a Deus no momento da sua tristeza, você também tem que confiar nele. Porque quando você procura alguém de confiança, quando você recorre a uma pessoa no momento da sua tristeza, é porque você está confiando nessa pessoa, que ela vai te ajudar de alguma. Então, o salmista Davi está dizendo que quando ele está triste, ele recorre não é para amigo, ele recorre não é para um colega, ele recorre não é para uma pessoa que está próxima, uma pessoa íntima, mas ele recorre a Deus. E nele ele confia. Então a sua confiança tem que estar em quem? No homem ou em Deus? Então no momento que você tem que pedir socorro, você tem que pedir para o homem ou para Deus? Quem você procura no momento da sua dor? Quem é que você procura no momento da sua aflição? Quem você está procurando, irmão?
Talvez você possa dizer, quando na minha aflição eu procuro minha mãe, eu procuro um amigo. Ai, pastor, quando eu estou aflito, eu ligo para a pastora, ligo para o pastor. Então você tem uma pessoa que você tem uma confiança. E você recorre a essa pessoa, você não liga para qualquer pessoa. Você não manda mensagem para qualquer pessoa. É uma pessoa de confiança. Que você sabe que ela vai te socorrer no momento da dor. Mas o salmista Davi está dizendo que no momento da sua tristeza você tem que recorrer a Deus, irmão, não é ao homem. Mesmo que seja uma pessoa de confiança, mesmo que seja sua mãe, mesmo que seja um parente seu, em primeiro lugar você tem que recorrer a Deus. E você tem que confiar nele. Quantos aqui confiam em Deus? Então no momento que você sentir algo no teu coração que está te trazendo uma aflição, recorre a Deus, não ao homem. Mande mensagem para Deus, não ao homem. Ligue para Deus, não ao homem. Ai, pastor, eu não tenho o celular de Deus. Eu não tenho o número dele. Como é que eu faço para mandar uma mensagem? Como é que eu faço para ligar a ele? Posso dizer mais? No momento que você ajoelhar para falar com Deus, o telefone não vai estar ocupado. Quando você mandar mensagem para Deus, Ele não vai te responder depois. Sabe quando você vê que a pessoa visualizou? Irmão, não dá. Olha, irmão, vou te contar. A pessoa visualiza e não responde. Mas que falta de consideração. A pessoa visualiza, tá lá, né? Acendeu aquela luzinha assim que a pessoa leu, mas não responde. Aí você fica naquela agonia. Por que não responde logo o que eu te perguntei? A pessoa leu, tá pensando que vai responder. A gente fica naquela agonia. Ou então a pessoa, você manda uma carta, igual esse dia, né? Eu mandei uma carta. Não, pior, o pior é quando a pessoa ela nem responde com palavras, manda um emoji. Aí manda um joinha, ou manda uma mãozinha assim. Aí eu fico, isso quer dizer o quê, pelo amor de Deus? Você manda um texto para a pessoa, esperando que a pessoa te dê uma resposta naquilo que você perguntou. Não, ela manda um emoji, uma mãozinha, um joinha, isso quer dizer o quê? Aí você, poxa vida. Mas com Deus não, irmão. É na mesma hora que você ligar para Deus com seu joelho no chão, Ele te responde na mesma hora. Esse telefone nunca vai estar ocupado. Ele nunca vai dizer que depois Ele te liga. Ele vai atender você na hora, irmão. E a pergunta que não quer calar: quem você procura no momento da dor? Quem é que você está procurando no momento da angústia? Quem está procurando no momento da tristeza, irmão? Se você está procurando alguém desta terra, eu te aconselho, começa a procurar a Deus, irmão. Você tem que recorrer a Deus, irmão. É só Ele que pode te dar vitória. É só Ele que pode mudar a situação que você está vivendo. É só Ele que pode te dar um porto seguro para você, irmão. É só Ele que pode firmar os seus pés em uma rocha, é só Ele. Então busque ao Senhor Jesus, busque a Deus. E o salmista está dizendo, e confia nele. A gente vê pessoas que elas vêm na casa de Deus para recorrer ao Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo não confia. Vem buscar a Deus, mas não confia. Então a vida de muitos foi em vão. Então, além de você recorrer a Deus, você tem que confiar. Você tem que confiar. Da mesma maneira que você está confiando nas pessoas, acreditando que as pessoas vão te ajudar, para de confiar nas pessoas e começa a confiar em Deus, irmão.
que as coisas vão começar a acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Jeremias 29, pastora. E o versículo é o de número 12. Só você ir um pouco mais para frente. Jeremias 29. E o versículo é o de número 12. Pastor Achano, pode ler. Então invocarei, ireis, orais a mim, e eu vos ouvirei. Continua. E buscar-me-eis, e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Então o que está dizendo? Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, quando você ora, Jesus está dizendo que Ele ouve. Então a pergunta é: quem pode recorrer a Deus? Porque recorrer, como nós já dizemos, todo mundo pode recorrer, mas nem todo mundo vai confiar. A pessoa recorre, mas não confia. E aqui está perguntando: quem é que pode recorrer a Deus? Porque tem um critério, irmão. Porque tem pessoas que elas recorrem, mas não tem resposta. Aí você fala: mas pastor, não entendi. O senhor está entrando em contradição, porque a palavra de Deus está dizendo que aquele que orares a mim, eu ouvireis. Mas para você recorrer a Deus, você precisa de estar com seu coração aquebrantado. Porque está dizendo no versículo 13: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso. Então, buscar é uma coisa, agora achar, irmão, é completamente diferente. Quando já perdeu a chave de casa? Irmão, eu perco quase todo dia chave de casa. É uma perturbação, né, pastor? Todo dia eu fico: cadê minha chave? Aí vou na mesinha número 1, vou na mesinha número 2, vou lá na mesinha número 3, não acho a bendita da chave. Então, uma coisa é você buscar, e outra coisa é você achar. Então está dizendo: aqueles que buscam me acharão. Então tem pessoas que estão buscando, tem pessoas que estão orando, mas não estão achando, e nem Deus muito menos está ouvindo. Então, quem pode recorrer a Deus? Aquele que buscar de todo o coração. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, aí sim, você vai orar e Deus ele vai ouvir a sua oração. Então, quem é que pode recorrer a Deus? Aquele que buscar de todo o coração. Então, se você buscar a Deus de todo o seu coração, porque para Deus fala que Deus ele não resiste um coração aquebrantado e contrido. Se você chegar diante de Deus com seu coração aquebrantado e contrido, Deus ele não vai resistir e ele vai ouvir a sua oração, porque ele viu que o seu coração está aquebrantado. Então, quantos querem que Deus ouve a sua oração? Então, busque de todo o coração e com o coração aquebrantado. Aí Deus vai ouvir a sua oração. Quantos procuram uma resposta de Deus? O problema está sendo no coração, irmão. Você está chegando a Deus com o coração duro. Você está se achegando a Deus sem estar com o coração aquebrantado, contrido. Deus ele nunca vai ouvir se você não chegar com o coração aquebrantado, irmão. Precisamos trabalhar no nosso coração e sempre perguntar para Deus: Senhor, eu estou chegando a Ti com o coração aquebrantado?
Ou eu estou colocando o dedo no seu nariz dizendo que o senhor tem que me dar? Chega diante de Deus com o seu coração aquebrantado. E Deus ele vai ouvir a sua oração. Porque muitos estão recorrendo a Deus. E Deus não está ouvindo. Que a sua vinda a este lugar não venha a ser em vão, irmão. Volta lá em Salmo. O salmista Davi querendo uma resposta. Eu não sei se você contou, mas eu contei. Ele faz 4 perguntas. Quantas perguntas? No versículo de número 1 ele fala: até quando te esquecerá de mim? Se você tiver uma caneta, pode riscar. Até quando? Aí ele continua dizendo: para sempre? Aí vem de novo: até quando? Olha só, 2. Esconderá de mim o teu rosto? Versículo 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Aí vem: até quando se exaltará sobre mim o meu? Quantas perguntas ele fez? Ele perguntou o quê? Até quando? No começo da minha conversão, eu tinha muitas dúvidas. E eu tenho um amigo que ele é da Testemunho de Jeová. E ele se prontificou de ir para nossa casa para me ajudar nas minhas dúvidas, nas minhas perguntas. Ele se ofereceu para fazer um estudo na minha casa. E eu tinha tanta dúvida que ele foi para minha casa e no primeiro dia eu fiz tanta pergunta para ele que nunca mais esse senhor voltou para minha casa. Foi, pastor? Eu fiz tanta pergunta porque era tanta dúvida que eu tinha no início da minha conversão, que eu perguntei, mas e não sei o quê? Mas e isso? Mas por que está assim? Mas por que está desse jeito? Por que não foi assim? Eu fiz tanta pergunta para ele que acho que deu um nó na cabeça dele. Nunca mais ele voltou em casa. Hã? Não, né? Saiu. Deixa ele tão perturbado que até saiu do Testemunho de Jeová. Então, quando nós temos dúvidas, o que nós queremos? Respostas. E o salmista Davi, ele estava perguntando para Deus: até quando? É a mesma maneira que quando nós vemos alguém que está com uma enfermidade de câncer, ela passa por uma bateria de exames e descobre que ela está com câncer. E ela tem que passar por aqueles tratamentos que sofrem demais. Vejo até algumas cenas de quando ela tem que rapar a cabeça, aí vem a família inteira e começa a rapar a cabeça também, para dizer que estará apoiando ela em tudo. Essa pessoa, ela começa a perguntar: até quando? Porque ela já não está suportando mais aqueles monte de remédio, tem que estar todo dia no hospital, aí passa mal, aí sente ânsia. Então é uma perturbação. E aí toda a família acaba tendo que parar a vida deles para poder cuidar da vida dessa pessoa que está com câncer. E ela vê que ela está sendo um fardo para a família, que ela está sendo um peso para a família, e ela pergunta para Deus: Senhor, até quando? E ela começa a perceber que todo aquele tratamento que ela está fazendo não está resolvendo, parece que as coisas só estão piorando, ela está ficando debilitada, não consegue mais tomar banho sozinho, não consegue se levantar mais sozinho. Ela começa a urinar na roupa, aí tem que usar misericórdia, é só Deus para guardar essa pessoa.
Então ela começa a sentir uma tristeza dentro dela, e os médicos falando que tem que fazer o tratamento, que senão ela pode morrer, e ela fica perguntando: até quando? Ela já não está mais suportando aquela situação. Ela não está mais suportando de ver o seu esposo, de ver os seus filhos, os netos, indo para o hospital e ver ela daquela maneira. Algumas vezes ela sente até vergonha das pessoas entrarem dentro do quarto para visitar ela, porque ela está muito fraca, muito debilitada, muito sem força. E ela fica perguntando para Deus: Senhor, até quando eu vou sofrer isso? Até quando eu vou passar por isso? Até quando a sua serva vai ter que passar por essa situação? Ela fica fazendo perguntas para Deus e por muitas vezes não tem resposta. E ela fica todas as noites, quando ela está deitada na tua cama, ali naquele hospital, ela fica perguntando para Deus, porque ela não está suportando mais o que ela está vivendo. Talvez você está fazendo esse tipo de pergunta, não porque talvez você tenha uma doença, mas alguma situação que você está vivendo, que você já pediu para Deus para que a situação venha mudar, mas ela não muda. E aí você fica: Senhor, até quando? Talvez você ora pela vida do teu filho e você fica: Senhor, eu já pedi para o Senhor para mudar a situação do meu filho. A qualquer momento eu vou receber uma notícia na minha casa e eu fico com medo dessa notícia. Porque as pessoas que ele anda, as pessoas que ele está convivendo, não são pessoas boas, são pessoas más. E ele pensa que essas pessoas são amigas dela, mas eu sei que não é, Jesus. Até quando, Jesus, eu vou ficar orando pela vida do meu filho e eu não vejo a mudança da vida dele? Até quando eu vou estar orando pelo meu marido? Até quando eu vou estar orando pela esposa? Até quando eu vou estar orando por um parente que está hospitalizado, que está enfermo? O meu tio, quando ele ficou internado, a igreja inteira se mobilizou para fazer oração pela vida do meu tio. Eles iam até na porta do hospital, faziam uma corrente de oração e orar pela vida do meu tio. Pastora, ela teve um sonho com o meu tio. Ela pode falar melhor do que eu, que o meu tio apareceu no sonho e a pastora perguntou para ele: mas o senhor está aqui ainda? E o meu tio respondeu: mas eles não deixam eu ir embora. Quem é que não deixava? A igreja que estava orando por ele. Porque já era para ele ter ido, mas por causa da oração ele estava permanecendo ainda naquele lugar. Foi assim, pastora? Então, através da oração da igreja, o meu tio ainda não tinha partido. Por causa da oração da igreja. Então, você tem que entender que haverá momentos que você vai perguntar para Deus: até quando? O salmista Davi, ele já estava com uma tristeza no teu coração. E ele esperava que Deus respondesse a sua oração. No versículo 1 fala: até quando te esquecerá de mim? É a mesma coisa que você está querendo uma resposta, está querendo que alguém te auxilie, e parece que as pessoas esqueceram de você. Tem pessoas que elas não gostam muito de Natal e nem de Ano Novo. Algumas pelo motivo de você vai fazer aquela confraternização com a família, e você sabe que tem familiares que durante o ano inteiro, 365 dias, 12 meses, 6 semanas, 24 horas... E essas pessoas não ligam para perguntar se você está bem. Essas pessoas, como elas tivessem esquecido que você existisse na terra. Será que ele esqueceu que ele tem uma tia? Será que ele esqueceu que ele tem um tio? Será que ele esqueceu que tem uma avó, que tem um vô? Será que ele esqueceu que ele tem um pai, que ele tem uma mãe?
Aí chega no Natal e no Ano Novo, o que acontece? Entra lá nas redes sociais, você vai ver o filho que ficou 365 dias sem falar, bate uma foto com a mamãe e posta nas redes sociais. As pessoas que olham falam, nossa, que família. Mas ela sabe que durante esse ano todo ela se sentiu esquecida. Se sentiu esquecida. É o que o salmista está dizendo. Até quando esquecerá de mim, Senhor? E ele não estava perguntando para pessoas, ele estava perguntando para o próprio Deus. Porque ele estava perguntando até quando. Ele estava sentindo que as orações que ele estava fazendo não estavam sendo ouvidas. E ele disse, até quando o Senhor vai esquecer de mim? O Senhor está lembrando de todo mundo, mas não lembra de mim. A oração dele foi tão insistente que ele pergunta 4 vezes, até quando esconderá de mim o teu rosto? Versículo 2, até quando consultarei com a minha alma dentro, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando exaltará sobre mim os meus inimigos? Ele está dizendo que os inimigos estão prevalecendo sobre a vida dele. O salmista Davi, ele era um homem que vivia em meio de guerras. O salmista Davi era um homem que vivia em meio de batalhas. Só que agora ele está vivendo um período que ele está sentindo tristeza dentro do teu coração, e aquela tristeza não sai de dentro dela. Aquela dor não sai de dentro dele. E ele começa a recorrer a Deus, pedindo para ele que aquela tristeza venha a ser do teu coração. Só que a tristeza não sai, e ele pergunta, até quando eu vou sentir essa tristeza dentro de mim? Até quando as pessoas vão ficar me afrontando? Até quando as pessoas vão ficar falando mal de mim? Até quando as pessoas vão ficar me caluniando? Até quando as pessoas vão ficar me defamando? Até quando isso, Senhor? Até quando eu tenho que suportar os meus inimigos? Até quando? O salmista Davi, ele queria uma resposta para as suas perguntas. Abra sua Bíblia em Isaías 49. Isaías 49. Versículo de número 15. Achou? Pode ler. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, se não compadecer dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que está, se esquece, eu todavia me não esquecerei de ti. Pode uma mulher se esquecer-se tanto do seu filho que cria? Uma mulher pode esquecer do seu filho? Mas está dizendo aqui, que se não compadeça dele, do seu filho do seu ventre, mas ainda que se esqueça, Jesus responde, eu todavia me não esquecerei de ti. Mesmo que a sua mãe te esqueça, mesmo que seu pai te esqueça, mesmo que a sua família te esqueça, mesmo que todos se coloquem de escanteio, mas Jesus está dizendo, eu todavia não me esquecerei de ti. Jesus está dizendo que ele não vai esquecer de nós, irmão.
Bate no teu peito e diga: Deus vai lembrar de mim, porque eu confio nele. Volta lá em Salmo, capítulo 13. Versículo 3. Atenta em mim e ouve-me, Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E os meus adversários, se não se alegre vindo eu vacilar. O salmista Davi, ele estava com medo que os inimigos prevalecessem contra ele. E ele disse: Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Porque no momento da adversidade, o salmista Davi está dizendo que os seus olhos não possam adormecer na morte. Quando você está triste, o seu semblante, ele cai. As suas pálpebras, elas caem. O seu rosto cai, porque você está triste. E o salmista Davi está dizendo para que isso não viesse a acontecer com ele, e que os olhos dele viessem a ser iluminados, porque ele estava entrando em uma escuridão de morte. Então, quando nós estamos tristes, o nosso semblante cai, irmão. As pessoas que olham para nós, vê que nós estamos tristes. E o salmista Davi, ele não está querendo que haja essa tristeza no seu coração e nem nos seus olhos. Ele não quer que os seus inimigos venham a prevalecer contra ele. E nós perguntamos: Senhor, até quando os inimigos vão prevalecer contra nós? E no período que isso vai acontecendo, nós vamos entristecendo, irmãos. Porque nós vemos que o nosso inimigo está sempre prevalecendo contra nós. Nós vamos se desfalecendo, nós vamos desanimando, nós vamos perdendo o brilho nos nossos olhos, vamos perdendo os brilhos nos nossos rostos. E o salmista Davi está dizendo: Senhor, não permita que isso aconteça, que eu adormeça na morte. Uma pessoa que está morta, ela tem reação? Uma pessoa que está morta, ela reage? Pessoa que está morta, ela se movimenta? Era isso que o salmista Davi estava sentindo. Porque se ele chegasse nesse ponto de adormecer na morte, os inimigos iam fazer o que quiser com ele, que ele não ia reagir mais. Sabe quando tem um cão sarnento na rua? Você pode chutar, você pode tacar pedra, ele já está praticamente morto no meio da rua, ele não vai reagir, porque ele já está morto. E olha o que acontece no versículo número 5. Mas eu confio na sua bondade, na sua salvação, o meu coração se alegrará. Pois ele tanto perguntar até quando, em um momento da sua oração ele disse: eu confio na sua bondade, Senhor. Mesmo que ainda as coisas estejam dando tudo errado, irmão. Mesmo que o seu semblante já está caído. Mesmo que os brilhos no seu rosto já está se apagando. Mas ainda assim você tem que dizer: eu confio na sua bondade, Senhor. Até no final, os últimos minutos do segundo tempo, você tem que confiar na bondade de Deus, porque Ele pode mudar essa situação, irmão. Ele pode e Ele vai. Então, a oração do salmista Davi foi uma oração sincera. Então, todas as vezes que você chegar diante de Deus, você tem que fazer uma oração sincera, uma oração verdadeira, e dizer: Senhor, até quando eu vou sentir essa dor?
Agora as pessoas, ela tem um costume de toda vez que ela vai orar, ela quer fazer uma oração tão bonita, e Deus não está procurando uma oração bonita. Deus está procurando uma oração sincera, uma oração verdadeira. O salmista Davi, ele foi tão sincero, ele disse: Senhor, até quando, Senhor? O que o salmista queria? Uma resposta de Deus. Porque ele já estava vendo que ele já estava chegando à morte da tristeza. E ele sabia que se ele chegasse nesse ponto de morte, não tinha mais como ele reagir, irmão. As pessoas podiam bater nele, as pessoas podiam chutar ele, as pessoas podiam jogar ele para um lado, para o outro, e não ia ter mais reação nenhuma. Só que no versículo de número 5, ele está dizendo: eu confio na sua bondade, na tua salvação, o meu coração se alegrará. No meio da tristeza, você recorre a Deus, você confia nele, seja sincero na oração, porque ele vai alegrar o teu coração, irmão. O coração que Deus vai alegrar é o coração que está triste, irmão. Então seja sincero para Deus e fale para Ele o que você realmente está sentindo. Não fique maquiando, não fique tentando arranjar palavras minutos. Não, seja sincero, fale para Deus: eu estou sentindo assim, assim, assim. Eu estou sendo perseguido por tal pessoa, ela está falando isso, isso e isso de mim. Eu estou perguntando para ti, Senhor, até quando? Sabe o que essas pessoas estão querendo? Uma reação sua. Elas estão querendo uma reação sua. Só que você está recorrendo a quem? Recorrendo a Deus, irmão. Porque essas pessoas, elas vão vir contra você, elas vão falar mal de você, esperando que você tenha alguma atitude, esperando que você tenha alguma reação. Se você recorrer à sua força, se você recorrer às suas palavras, se você recorrer às pessoas que estão te afrontando, às pessoas que estão falando mal de você, não tem como Deus agir na sua vida, irmão. Então, toda vez que você pensar em recorrer com as suas forças, recorra à força de Deus. Recorra à misericórdia de Deus. Jesus está dizendo: você está sendo afrontado, você está sendo perseguido, as pessoas estão falando mal de você. Jesus está dizendo: não reaja. O próprio Paulo, ele disse que ele se fingiu de morto. Se finja de morto, irmão, nessa hora. Que vai chegar uma hora e vai falar assim: nossa, já taquei tanta pedra. Não reage, deve estar morto já. As pessoas vão desistir de tacar pedra em você. Vai ver que você não reage, porque o que ela quer é que você reaja. Então ela vai atacando pedra, vê se você tem alguma reação. Aí você não reage, não, já está morto, já taquei tanta pedra, já morreu. Ela vai desistir de tacar pedra em você, irmão. Não recorra à sua força, não recorra às suas palavras, não reage, irmão. Aí você fala: mas até quando tem que aguentar? E o versículo 5 diz: mas eu confio na bondade de Deus. Até quando eu não sei, mas você tem que confiar na bondade de Deus, irmão. Até quando você vai suportar isso, eu não sei, mas você tem que confiar na bondade de Deus. Até quando as pessoas vão te perseguir, eu não sei, mas você tem que confiar na bondade de Deus. Versículo 6: e cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Quando você procura o recurso de Deus, tudo que Ele fizer vai ser muito bem para você. Tudo que Deus fizer na nossa vida vai ser perfeito, irmão. Porque você procurou o recurso de Deus, não o seu recurso. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, aí tinha aqueles meninos mais velhos, maiores, né?
os maiores sempre gostam de bater nos menores, né? Eu ficava, uma hora eu vou crescer. Porque eles ficavam sempre tentando me ameaçar para bater em mim, porque eu era o menor e os grandão queriam tirar proveito. E eu ficava, uma hora eu vou crescer. Então, toda vez que eles tentavam me bater, graças a Deus eu tinha a perna do coelho, perna longa, e eu conseguia correr e fugir deles. Eles nunca me pegavam. Mas sempre eu recorria ao meu irmão. Eu recorria a quem? Ao meu irmão. Porque o meu irmão, apesar daquelas crianças serem maior do que eu, mas o meu irmão era maior do que eles. Então eu falei, eu vou recorrer ao meu irmão. E aí meu irmão ia lá e falava, quem quer bater no meu irmão? Eu chegava lá, aí eu colocava a banca também, né? Quem quer bater em mim? Fala aí. E todo mundo via que meu irmão era maior do que esse, né? Recorra a Deus, irmão. A pastora fica no desespero quando... Recorra a Deus, irmão. Que tudo que Ele fizer, Ele vai fazer muito bem, irmão. E a alegria vai voltar para o teu coração. Confia na bondade de Deus, irmão. Vai chegar uma hora que você não vai mais ficar. Até quando? Vai chegar uma hora que você vai dizer, foi até hoje essa perseguição. Foi até hoje essa calúnia. Foi até hoje essa afronta. Foi até hoje. Isso significa que acabou. Foi até hoje. Porque eu recorri ao meu Deus, eu confiei na bondade dele e tudo que ele fez para mim foi muito bom. Então foi até hoje. Eles não vão me perseguir mais, não vão falar mais mal de mim, porque Deus vai colocar um basta nessa história. Ele vai colocar um ponto final. E eu vou glorificar a bondade e a misericórdia de Deus. Amém? Bate palmas para o nosso Senhor Jesus.